E o governo federal enviou ao Congresso Nacional a sua proposta de reforma tributária. Se de um lado aliviou o imposto de renda da pessoa física, atualizando a faixa de isenção, de outro quer a cobrança de dividendos e lucros das empresas. Os operadores de mercado financeiro reagiram mal à proposta e argumentam que, caso aprovada, a proposta do governo desestimula investimentos no país. Para o advogado tributarista Ralph Sticca, muitos produtores rurais agora devem evitar a chamada pejotização, ou seja, a criação de pessoas jurídicas no campo. Acompanhe os detalhes. O governo federal enviou ao Congresso uma proposta para mudança na tributação, particularmente atingindo aí imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Comigo, o advogado Ralph Sticca, que estuda a tributação e analisa a proposta do governo. Obrigado por ter aceito o convite, Ralph. Vamos falar sobre o que acontece de mudanças, né? Quais são as mudanças nessa proposta do governo? Puga, eu que agradeço o convite, é um prazer estar contigo, com a sua audiência. Na verdade, Puga, essa proposta enviada na última semana foi uma surpresa para todos, principalmente na parte que envolve a tributação das pessoas físicas. Como todos sabem, a intenção do governo era atualizar a tabela do imposto de renda da pessoa física, que já vem sem atualização desde 2015. Mas, na verdade, não é um favor, é uma obrigação, porque as faixas de isenção, que são as que não pagam imposto de renda, elas teriam que ser atualizadas pela inflação para atender a capacidade contributiva, principalmente protegendo os mais pobres, que sequer entregam a declaração por serem isentos. O que surpreendeu, Puga, foi justamente um movimento do governo na linha de tributação dos dividendos. Por quê? Primeiro que essa era uma bandeira de outras linhas de ideologia, de outros partidos na eleição passada, e segundo porque a justificativa seria tributar os mais ricos. E não é a forma mais adequada de tributar os mais ricos, porque na verdade cobrar imposto de renda dos dividendos vai levar, em verdade, a um movimento de despejotização. O governo quer ir, de alguma forma, contra a pejotização, que seria a utilização indevida de empresas para pagar menos impostos, mas, na verdade, esse não seria o meio mais adequado, Puga. Bom, nós temos aí produtores rurais que deixaram de atuar como pessoa física e foram para a pessoa jurídica, porque teriam algumas facilidades. Isso muda com a proposta do governo? Olha, Puga, caso isso seja aprovado, com certeza sim. Como os nossos telespectadores sabem, a pessoa física na produção rural tem alguns benefícios, principalmente os 20% de presunção sobre a mesma tabela que a hora será atualizada. Porém, como você bem colocou, Puga, houve um movimento positivo de pejotização no setor rural, justamente porque traz mais governança, justamente porque facilita questões de sucessão, facilita a organização patrimonial. Então, houve sim, até o próprio governo, em 2019, trouxe uma legislação de facilitação de abertura de novas empresas para desburocratizar e elevar o Brasil no ranking do Doing Business, na questão de burocratização para abertura de empresas. Portanto, se esperava sim um movimento de pejotização, que é muito positivo. E o produtor rural buscou essa pejotização, incentivada até pelo governo. Facilita crédito rural, tem até, em alguns casos, benefício fiscal ser pessoa jurídica, por exemplo, para aqueles produtores que não pagam PIS e COFINS pelo produto que vendem. E agora vão ser pegos, na verdade, no contrapé. Porque caso essa proposta venha a ser aprovada, com a tributação dos dividendos, esses 20%, eles se somam à tributação da pessoa jurídica. Então, por exemplo, um optante do lucro presumido, mesmo na atividade rural, que teria uma carga tributária aí, somando o PIS e COFINS de aproximadamente 7%, 6,73%, se nós somarmos os 20%, a gente chega praticamente na mesma alíquota da pessoa física. Portanto, me parece um movimento contrário ao que o governo pregava no início do mandato. Há possibilidade ainda de mudança dessa proposta do governo? O Congresso está discutindo neste momento o que fazer com essa proposta. Você acredita numa alteração?
Olha, Puga, acredito que sim, porque, só relembrando um pouquinho, há duas reformas tributárias já em andamento, uma no Senado e outra na Câmara dos Deputados, uma mais abrangente, por exemplo, que atuaria nos impostos sobre o consumo, que justamente onde prejudica os mais pobres, porque nos tributos sobre o consumo, quem tem cesta básica, arroz, feijão, os produtos básicos paga mais tributos do que os mais ricos. Então havia uma reforma mais ampla, que visava incluir o ICMS, que é o imposto estadual, todos conhecem, e o ISS, que é o imposto municipal, transformando isso num imposto sobre bens e serviços ao modelo europeu, americano, de valor agregado, valor adicionado. Essa proposta já está há anos no Congresso e ainda não foi votada. Uma outra proposta traria a união do PIS-PASEP, né, a contribuição para o PIS-PASEP e da COFINS, que são duas contribuições das empresas sobre o faturamento, com o IPI. Por quê? Porque aí não mexeria na questão federativa, no ICMS, que é a maior tributação, a maior arrecadação dos estados, e que naturalmente isso dá bastante briga lá no Congresso, que seria a CBS. E aí a terceira proposta, que é a do governo federal, ela é um pouco mais tímida, digamos assim, em termos de alterações, porque criaria somente essa contribuição, reuniria o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido, que são tributos que incidem basicamente sobre a mesma base, mesma forma de apuração, no simples, no lucro presumido ou no lucro real. Então, essa proposta ela acaba de chegar, Puga. O que se espera, ela traz outros benefícios que nós podemos citar, além do aumento das faixas de isenção para as pessoas físicas, há outros benefícios, por exemplo, simplificação de tributação de investimentos financeiros, a possibilidade de fazer a apuração trimestral apenas do lucro real, eliminando a apuração anual, ou até mesmo a extinção do juros sobre capital próprio, que, para quem não sabe, é uma forma de pagamento de juros para acionista no lucro real, criada com o Plano Real já há mais de 25 anos, para compensar a extinção da correção monetária de balanço. Então, essa proposta, Puga, ela acaba de chegar ao Congresso, com certeza ela vai ser muito discutida, e espera-se que essa parte do dividendos, de alguma forma, seja eliminada, justamente porque vai trazer efetivamente um movimento de informalidade no mercado brasileiro, não só no setor rural, que já estava buscando a formalização e vai ser pego no contrapé, que é muito ruim, mas também a quantidade de novas empresas que se abriram na pandemia, justamente por conta do desemprego. Bom, você acaba de ouvir o advogado especialista em tributação, Ralph Sticker. Agradeço a entrevista do Ralph. Walter Puga Júnior, de São Paulo.